Eu vou dar um castigo no Vinícius Gris, vou deixar ele por último dessa vez e vou privilegiar quem gosta da base, quem gosta da meninada. O Cruzeiro foi lá com um time de meninos. Se eu não me engano, foram 10 jogadores da base utilizados, né? Entre que substituíram ou que começaram o jogo. Nessa vitória por 3-0 contra o Tombense. Para mim, 3-0 é goleada. Então, CJ, lances na tela, fala dessa meninada, você que gosta tanto dos garotos, pede aí chance. Daniel Júnior foi bem, Denis foi bem mais uma vez, não foi vazado. Ageu, gostei. Muito. O que mais, hein? Daniel Júnior. Gostei do Paulo. Daniel é o melhor em campo. E por aí vai. André, esse tipo de jogo aí, a gente pode, claro, obviamente, fazer essa análise coletiva, né, de ambas as equipes. Dois times que vão disputar a Série B, vão se encontrar mais vezes, né? Talvez dentro do próprio Campeonato Mineiro ou, claro, pelo menos mais 2 partidas na Série B. E o Cruzeiro optou por fazer e levar esse time muito alternativo, né? Muitos garotos. Então, muito mais que ver a ideia do Pessolano em campo, era ver a atuação individual, assim, né? Eu pelo menos tentei olhar e observar muito a chance que cada um estava recebendo. Sim. E analisar dentro desse coletivo que o Cruzeiro apresentava, a atuação individual de cada um. Por ser primeiro jogo de muitos atletas ou pouquíssimos que têm chance, que têm oportunidade. Vamos começar pelo Denis, né? O André, eu acho que o Cruzeiro tem um grande goleiro aí, um potencial e que, de uma forma até interessante, joga sem a pressão que o Rafael joga. Quando a gente fala da substituição do Fábio, e nós falávamos aqui que qualquer jogador que chegasse iria ter uma pressão por substituir um ídolo, por substituir um goleiro que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, conquistou o que conquistou o Fábio, enfim, não preciso ficar aqui falando da história. E quem entrasse lá ia entrar pressionado. Essa responsabilidade veio para o Rafael. E o Denis, ele aparece, ele surge numa copinha, muito bem, onde a defesa não toma gol ali na primeira fase. Ele tem a sua parcela e o quanto ele ajudou. E ele aparece na primeira partida ali contra o RT, sabedor de que ele não seria o titular durante o restante da temporada. É impressionante a calma, o tempo de reação, explosão que esse goleiro tem. É um goleiro muito promissor, que, claro, é jovem demais, mas pelas partidas que a gente viu no profissional, não sente. Então, eu acho que o primeiro destaque vai para ele, assim. O Giovani jogou pela direita também, fez uma boa partida. O Ageu, como você citou. E a gente tem que falar do Daniel, que acho que o Gris pedia alguns minutos para ele aqui. Verdade. Na semana passada, que queria ver mais ele. E o Cruzeiro jogou de uma forma muito inteligente. Tá certo que o Tombense, até se a gente falou de decepção por parte do América, eu posso utilizar uma palavra de decepção com o Tombense também, porque imaginava algo a mais. Pelo menos assim, apresentar algo a mais que incomodasse. Achei o Tombense bem abaixo para um time que vai disputar uma Série B. Mas isso não é problema do Cruzeiro, que demonstrou tranquilidade com os garotos. Thiago voltando a marcar, isso é importante para ele, né? Que hoje, ao meu ver, é reserva. Ele que terminou a temporada. Da jogada. Então, você lembra que no jogo contra o Democrata, nós falávamos que o Cruzeiro não teve a profundidade. Ele jogou com 3 volantes e o Cruzeiro trabalhava muito de forma lateral, né? Jogando de um lado para o outro e não aprofundava, não chegava na área, não produzia para os centroavantes, né? Seja o Edu ou o Thiago ali. Foi fazer o gol no final da partida. Foi fazer o gol nos acréscimos contra o Democrata. Já nesse jogo aí, tanto o Canezinho quanto o Daniel, o Cruzeiro teve essa profundidade, o Cruzeiro chegou a pisar na área, o Cruzeiro não só arriscava de fora, como produzia para o atacante. Então eu gostei bastante da partida do Cruzeiro, viu, André? Quero ouvir o Léo Gomide, mas antes, um recado do Everton. André, o Cruzeiro mereceu o resultado, né? Mas o Denis, ele teve um certo trabalho ali, né? Ou a defesa do Cruzeiro, em alguns momentos, teve de... Igual nesse lance aí que estamos observando. Não sei. Defesa. Mas teve um cabeceio também do Ciel, né? Não, foi do Daniel Amorim. Pois é. Então, tiveram algumas oportunidades ali que o Tombense criou que fizeram com que o Cruzeiro tivesse também preocupações defensivas, né?
É curioso, né, André? Porque se nós formos olhar para os números do jogo, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala na questão dos números, porque se nós formos analisar friamente, né? Se nós pegarmos os números contra o Democrata, traria um cenário ali de que o Cruzeiro, naquele jogo, deveria ter feito os 3-0, né? E não nesse jogo contra o Tombense, né? E defensivamente o Cruzeiro teve mais trabalho contra o Tombense agora do que teve contra o Democrata, né? Mas foi um bom jogo, André, especialmente porque temos de avaliar a questão de ter atuado pela primeira vez no campeonato. Alguns jogadores já haviam jogado na competição, né? O Giovani, Thiago, Bruno José, mas assim, muitos pela primeira vez ali recebendo orientações de como quer que a equipe se estruture no campo, qual é a ideia, né, do Pessolano, por mais que ele não estivesse com a delegação. Aí estamos falando do próprio Daniel, que foi titular pela primeira vez, do Ageu, do Paulo, né, que jogou, do Everton, que entrou no decorrer, enfim. Então, é uma diferença significativa, né, alterar praticamente todo o time. E como a gente falava aqui, né, contra uma equipe que nós imaginávamos, né, por conta de, no segundo semestre aí, ou no final do primeiro semestre, estar também dentro da disputa da Série B, que poderia ser um adversário que trouxesse mais perigos, né, pro Cruzeiro. Mas uma partida muito eficiente, né, eficaz em termos ofensivos, né, porque as chances ou as oportunidades em que teve, especialmente para entrar dentro da área do Tombense e entrar com possibilidades de marcar gol, né, o Cruzeiro teve praticamente 100% de acerto, né? O gol do Daniel foi de fora da área, mas os demais não, né? Mas então, em chances em que tinha espaço, tinha tempo para alguém finalizar, o Giovani, o Thiago, mas desestruturando o adversário, né? A gente falou muito aqui na quinta, né? Foi pós-jogo, quinta-feira, né? Do Democrata, também comentamos sobre a questão no jogo do Atlético, né? Desses passes muito laterais, né? O segundo gol foi mais numa roubada de bola do que propriamente numa construção assim ofensiva, né? Mas esse gol aí, por exemplo, sim, o zagueiro tem a bola dominada, consegue achar um passe um pouco mais por dentro, né? O passe ali nas costas do lateral obriga o zagueiro do Tombense lá na caça do jogador do Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro faz uma superioridade de 2 jogadores contra apenas um zagueiro do Tombense, a bola rolada e o gol do Thiago, né? Construções que no jogo contra o Democrata foram difíceis de serem feitas pela marcação do Democrata, mas assim, acho que é um bom jogo para ir vendo também alternativas, né, André, desses garotos que tiveram oportunidade. Vinícius Gris, só para fechar então, rapidamente, Daniel Júnior merece uma chance, de repente já na quinta-feira, de ser o titular pela ponta. O Cruzeiro está tendo muita dificuldade na ponta direita. E, de certa forma, deu certo, né? O Cruzeiro conseguiu, então, essa vitória com os garotos. Ô, André, não sei se necessariamente já titular, mas acho que ele merece ter mais minutos, né? Tá mostrando uma capacidade, um amadurecimento bom aí para ser útil para o Pessolano nesse início. Me chamou muito a atenção o fato, né, de boa parte desses atletas que jogaram no final de semana, eles não fizeram a pré-temporada, né? Eles chegaram com o campeonato estadual já em andamento por conta da Copa São Paulo. Sim. Então, mesmo assim, eles tiveram ali um bom entendimento das ideias mesmo, né, do Pessolano. A gente conseguiu ver o time reproduzir alguns comportamentos que tem utilizado com os titulares. Acho que isso foi muito positivo. Então, assim, acho que foi uma vitória boa do Cruzeiro, com alguns nomes se destacando. Acho que o Daniel é o principal deles, é um que pode, de fato, pensar aí em brigar por uma vaga no time pelo que tem performado, pelo que tem mostrado. Mas só para conter um pouco a euforia, eu acho que esse resultado diz muito mais sobre a Tombense do que sobre o Cruzeiro. Ainda não vai poder jogar no estádio, provavelmente, a Série B. Não vai, já confirmou. Não vai. Já confirmou? Vai jogar em Muriaé. Não tem 10 mil. Muito preocupante a situação do Tombense para disputar a Série B. Vai ser difícil, se não reforçar bastante. Até por questões de logística também, ter que jogar em Muriaé é complicado. Eu acho errado, viu, André? O quê? Não jogar no estádio. Mas é um regulamento, né? Só pode com 10 mil, então fazer o quê? Qual que é a diferença de receber o Cruzeiro pelo Mineiro lá em Tombos e receber pela Série B? Aí é o problema do Campeonato Mineiro. Deixa eu falar para você que quando